Sobre microfonação estéreo, a gente viu dois tipos. Vocês lembram quais são? Dois grupos principais. Pronto, eu liguei a câmera aqui, agora vocês me veem, né? Francisco respondeu, espaçamento e coincidente. Então, é par espaçado e par coincidente. Ok? Par espaçado, qual é o tipo que a gente usa? E o que quer dizer par espaçado? E alguém pode responder? Se vocês não participarem, a aula não funciona. Quando há uma distância entre os microfones. E qual é o tipo da microfonação que a gente viu para par espaçado? A pergunta é, qual é o tipo de microfonação que a gente usa no grupo de par espaçado? Tá, o Francisco está falando, né, das características, né, desse tipo de microfonação, mas qual é que é o nome dela? Ela tem um nome. Isso aí, AB. E com relação ao par coincidente? Qual é a característica do par coincidente? Vocês ouviram a pergunta? Tá, essa é a característica, mas qual que é o nome da microfonação do par coincidente? Isso aí. Tá, e qual foi o primeiro tipo de microfonação que a gente viu para bateria? E aí, gente, ninguém lembra de nada?
Vocês têm um material aí, dá uma olhadinha. E o segundo tipo de microfonação, como é que é e por que que a gente faria dessa forma? Seria a microfonação individual nas peças e que mais? E os overs também. Então, são aqueles overs, né, e mais a microfonação individual de cada peça. E por que fazer desta forma? Não, tudo bem. Eu quero saber assim, por que que a gente pode usar, quando a gente usa uma microfonação com um par de overs e um bumbo, a gente quer um som mais natural. E quando a gente faz diferente, né, colocando o microfone em cada peça mais os overs, a gente faz dessa forma por quê? O que que fazer desta maneira nos permite?
Dá para mixar cada peça separadamente. E sendo assim, a gente pode ter efeitos e processamentos diferentes em cada peça. Correto? Isso ficou claro para todo mundo? Beleza. Então agora vamos ver microfonação dos tambores. Quando a gente quer captar mais ataque, a gente direciona o microfone para onde na pele? E quando a gente quer mais ressonância, para onde a gente aponta quando a gente quer mais ressonância e harmônicos da pele e menos ataque? Na borda da pele, na beira. Ok. Qual é o tipo de microfone que a gente usa em tons e surdos? Dinâmicos. Ok. E por que a gente usa os dinâmicos? Por que a gente usa os dinâmicos e qual a distância que a gente deve manter do microfone em relação à pele? E qual que é essa distância, Lucas? Ok. E sobre microfonação da caixa? O que ela tem de diferente dos tambores? A caixa tem um mic em cima e outro embaixo. O de baixo para captar a esteira e o de cima para captar a pele de cima. Ok. E que tipo de microfone a gente usa na caixa? Dinâmico, correto. E tem um procedimento que a gente tem que fazer com o microfone de baixo, que capta a esteira. Qual é?
Inversão de fase, correto. E essa inversão de fase a gente faz aonde? No software dá para fazer utilizando um. E aí, o que a gente usa para inverter a fase no software? Plugin. E qual outro lugar que a gente pode inverter a fase? No pré. No pré é onde está ligado o microfone, que pode ser uma mesa ou pode ser o pré da interface, ou pode ser um pré individual, né? Bom, gente, eu vou pedir para vocês participarem mais, porque tem 2, 3 alunos só respondendo e o resto eu preciso saber se vocês entenderam, se vocês não entenderam. Se vocês não participam e não falam suas dúvidas, eu não tenho esse feedback. Então, essa dinâmica é importante para a gente checar se o que foi passado na aula foi entendido, enfim, mesmo que vocês estejam olhando aí as anotações e o material de aula, ok? Tudo bem. Então vamos lá. No bumbo, qual é o tipo de microfone que a gente usa? Isso, um dinâmico com cápsula grande por causa dos graves, né? Das frequências graves. E a gente costuma colocar o microfone aonde? Para gravar o bumbo. Dentro ou na frente. Ok. E se eu quero mais kick, o que eu faço? Isso aí, Lucas, está certo. Eu posso usar 2 microfones?
Fernando, você acha que não dá por quê? O de dentro vai captar o kick e o de fora vai captar a ressonância da pele de resposta, onde estão os graves. Lembra de eu ter falado isso? Não. Ok, então. Agora vamos ver o hi-hat, ou chimbal. Qual o microfone que a gente usa no chimbal? Condenser. Ok. Tem três coisas que a gente precisa fazer para microfonar o chimbal corretamente. Quais são? Com relação à posição, qual que é a posição que a gente usa e a distância? 25 centímetros de distância. E o posicionamento? Apontado para o lado oposto da caixa. Tá, e com relação aos ajustes no microfone? Corte de grave. E o que mais? Captação cardioide, ok. E tem mais uma coisa que a gente faz também. Vocês lembram? Isso. É um ajuste que a gente tem no microfone. Um deles é o corte de graves e o outro é o pad, né, que é esse 20 dB de atenuação. Isso aí, correto. Bom, então a gente deu aí uma passada sobre o que a gente viu sobre microfonação de bateria, ok? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa ainda sobre microfonação de bateria?
Bom, então seguindo, já que ninguém responde, seguindo para a gravação de contrabaixo, ok? Bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, vocês conhecem esse instrumento, né? Contrabaixo, instrumento de 4 cordas que tem uma sonoridade mais grave, né? É um instrumento tocado com o dedo ou com palheta, dependendo do estilo. E a gente tem modelos, né, de contrabaixo com 5 cordas, ou seja, tem uma corda mais grave, 6 cordas tem uma corda mais aguda e uma mais grave, aumentando a tessitura, né, ou as oitavas, né, até onde o baixo alcança, tanto para o grave quanto para o agudo, né? E, obviamente, cada baixo, cada contrabaixo, cada marca de contrabaixo tem uma sonoridade por conta da sua construção e por conta da sua captação, né? Existem captações ativas, que podem ter uma captação com alimentação de 48 volts, para amplificar o sinal do captador, e as captações passivas, que não precisam desse 48 volts para amplificar o sinal. Então a gente tem dois tipos de captação. Então, muda o timbre, né? Agora, dizer que um é melhor que o outro, não necessariamente, porque muitas vezes um timbre de um captador passivo pode ser mais adequado para determinada música do que um ativo, né? Então, não há assim esse é melhor que aquele. São timbres diferentes e que se adequam melhor a um ou outro estilo. Ok, Fernando? Os ativos muitas vezes têm um pouco mais de agudo do que os passivos. Ok? E médio agudos também, nessa região aí tem uma certa diferença. Bom, quando a gente começou lá atrás falando sobre gravação, vocês lembram que eu falei na aula que a melhor alternativa e a melhor forma, né, de fazer uma produção musical é alcançar na gravação o melhor som possível, né, sem deixar que esse procedimento ou, né, atingir esse objetivo ficasse para outra etapa de mixagem, por exemplo, achando que na mixagem você ia realmente aí
acertar o som que você precisa para a sua produção. Então, na gravação, a ideia é a gente ter já o som que a gente precisa para evitar de, na mixagem, ficar processando demasiadamente esse som, porque na medida em que a gente vai processando, a gente vai ganhando em alguns ajustes, mas a gente vai perdendo nos harmônicos, né? Então, pensando dessa forma, quando a gente grava um contrabaixo, por exemplo, que normalmente, né, fica conectado a um amplificador, e nesse amplificador está ligado uma caixa, a gente costuma usar o microfone na caixa, né? Ou seja, ele é utilizado microfonando a caixa. Então, a gente coloca o microfone apontado para o alto-falante, ok? Então, a gente tem diversos tipos de caixa. Aqui, caixa de baixo. A gente tem, por exemplo, uma caixa que pode ter 4 falantes de 10, né? A gente pode ter uma caixa com um falante de 15 ou de 12. Né? Então, dependendo do tipo, ó, esse aqui que interessante, ó, a gente tem uma caixa com falante de 15 e um tweeter. Então, a gente tem vários tipos de configuração de amplificador de contrabaixo. Ó, esse aqui é uma caixa com 15, com um de 15. Né? Ó, uma caixa com 2 de 10. Né? Ou seja, existem vários tipos de configuração de caixa de baixo. Tá? Existem, por exemplo, sistemas que a gente tem o cabeçote separado da caixa. E existem sistemas que a gente tem o amplificador junto com o alto-falante, né, que a gente chama de combo. Okay? Bom, obviamente, o melhor sistema é aquele que a gente tem o cabeçote separado da caixa, porque a gente pode ter uma caixa maior, com mais recursos, né? E sendo assim, a gente costuma ter uma sonoridade mais interessante. Não que os combos não funcionam, os combos também, né, funcionam bem, só que é uma versão mais simplificada desses sistemas onde a gente tem o amplificador separado da caixa. Okay? A gente chama de... Esse tipo aqui é o famoso combo. Tem para contrabaixo, tem para guitarra, enfim. Isso aqui tem é uma solução mais portátil, ele tem um tamanho mais reduzido, né? Agora, quando a gente vê um show, por exemplo, muitas vezes a gente vê um cara grande desse jeito no palco, né? Sistemas com 2 caixas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Às vezes a gente vê um sistema com uma caixa dessa e embaixo mais uma caixa com um de 15. Né? Então, uma caixa com 4 de 10 e uma outra caixa com um falante de 15. Então, a gente tem os médios e os agudos na caixa de cima, né, e os graves na caixa de baixo. Deixa eu ver se tem alguma... Deixa eu colocar uma marca aqui. Aqui a gente tem sistemas, né,
Ó, só o cabeçote, né? Tem combo também. Esse aqui já é um amplificador maior. Então existem várias configurações, né? E por conta disso, a gente pode ter diferentes maneiras de captar o som dos alto-falantes. Okay? Então, o que eu posso usar como recurso? Eu posso usar um microfone em cada falante, por exemplo, ou vários microfones num falante só, se eu tenho uma caixa com apenas um falante. E por que eu usaria vários microfones num falante só, ou microfones de diferentes modelos e nos diversos alto-falantes de um amplificador? Para poder captar faixas de frequências diferentes e timbres diferentes da mesma caixa ou do mesmo sistema de amplificação do contrabaixo. O que, na verdade, vai ter como resultado vários canais de gravação do baixo. E em cada microfonação, em cada canal, eu vou ter um timbre que depois eu vou poder mixar esses timbres. Então, um timbre com microfone com cápsula grande, onde vai captar mais grave, um microfone com cápsula dinâmico menor, que vai captar mais médios, né? E diferentes marcas também têm tipos de captações diferentes, né? O MD421, por exemplo, que a gente usa em tons de surdo de batera, ele grava mais, além dos médios, mais agudos e mais graves do que o SM57, por exemplo. Então, cada um desses vai gerar um timbre, né? Bom, o Fernando está perguntando quantos microfones tem que ter num estúdio. Bom, se você for gravar os instrumentos separadamente, isso permite que você tenha menos microfones. Agora, se você for gravar todo mundo junto, obviamente você vai ter que ter mais microfones, porque muitos que são usados na batera são usados para gravação de baixo, né? Então, se você tem poucos microfones, aí obviamente não vão sobrar muitos para gravar o baixo, né? Então, aí você tem que usar menos microfones do baixo, né? Ok, Fernando? Bom, então a ideia de usar vários mixes no amplificador de baixo é justamente para poder ter várias alternativas na mixagem, né, com a sonoridade do contrabaixo. Então, eu consigo, dessa forma, fazer o quê? Eu consigo mixar o som do baixo, né? Por exemplo, se eu quero mais grave, eu aumento um pouco o canal do microfone que tem mais grave. Se eu quero mais médio, eu tenho um canal com a microfonação que me dá mais médio, e assim eu consigo fazer uma mixagem com esses canais e chegar mais próximo do timbre, né, que se ajusta melhor à mixagem, okay? Sem usar equalizador. Não que eu não deva usar o equalizador ou não possa usar equalizador, mas se eu conseguir o timbre apenas mixando os canais do baixo, né, obviamente isso vai evitar que eu processe esse canal e vou ter aí a sonoridade original do baixo da gravação, ok? Mas se eu precisar, por exemplo, usar um equalizador em um dos canais para puxar um pouco de agudo ou alguma coisa desse tipo, não tem problema.
Mas quanto menos eu usar, melhor. Tá? Então, nesse caso, a ideia é ter várias alternativas de microfonação e com elas poder mixar os seus respectivos canais para poder alcançar o timbre. Ok? Vocês entenderam esse conceito? Então, não só baixo, né, mas o amplificador também tem sua regulagem. Não, na verdade, assim, quando a gente vai preparar, né, o contrabaixo na sala de gravação para a gravação, o que a gente faz? O contrabaixista entra dentro da sala de gravação, né, pluga o contrabaixo no amplificador e toca e ajusta o som, né, que vai ser utilizado na gravação, né, junto com o produtor ou junto com o engenheiro de som, enfim, né, faz o ajuste do som que seria ideal para a gravação. Tá? Não fica flat, não. Você mexe e ajusta tanto os controles do baixo quanto os controles do amplificador também. Ou seja, lá dentro tem que rolar o som que se pretende para a gravação. Ok, Fernando? Bom, por que eu estou falando que o baixista tem que ir para a sala de gravação? Porque, na verdade, o que acontece? O que fica dentro da sala de gravação é o amplificador, microfonado. E o baixista, ele toca na técnica, na outra sala. Ou seja, através, né, de um cabo chamado linha fria, ele conecta o P10 dele, que é o cabo que sai do contrabaixo, num cabo que atravessa de uma sala para outra. E lá na sala de gravação, o que acaba acontecendo? Sai esse cabo e entra no amplificador. Então o cara está numa sala tocando, ouvindo o som, né, da monitoração, nos monitores, né, da técnica do estúdio, e mandando o som do instrumento dele por um cabo chamado linha fria que vai para o amplificador que está dentro da sala microfonado. Entenderam? Ok? Entenderam? E por que é feito desse jeito? Porque se a gente coloca o baixista, por exemplo, dentro da sala de gravação, o que vai acontecer? O som lá dentro vai estar muito alto e o cara vai ter que usar fone. Aí o cara vai ter que usar um volume de fone muito alto, porque o som do baixo vai estar muito alto lá dentro. Então isso vai virar um inferno para o músico. Né? E aí o que a gente costuma fazer é isso. A gente microfona o amplificador, né, e passa o som do baixo, né, o sinal do baixo pelo cabo, que atravessa de uma sala para outra e é ligado no amplificador. Né? E aí ele ouve o som do baixo nas caixas da técnica, né, de monitoração da sala da técnica, assim como os outros instrumentos com os quais ele vai tocar durante a gravação. E isso, obviamente, é uma situação muito mais confortável do que estar lá dentro da sala. E isso não é uma coisa que a gente faz só para contrabaixo, não. A gente faz isso para guitarra também, né? Porque os amplificadores, para que eles tenham uma boa sonoridade, é preciso que eles estejam num volume acima de 50% no mínimo, principalmente os amplificadores valvulados. Né? Então, desse jeito, dessa forma, a gente precisa, né, ter o amplificador isolado, porque fica num volume muito alto. Entenderam o motivo?
Então, já que a gente está falando, né, em microfonação de alto-falante, então a gente vai ver dois tipos de microfonação utilizados para alto-falante. Tá? Então a gente tem, né, aqui a gente tem o falante e aqui a gente tem o microfone. Né? Quando o microfone está apontado para o centro do falante, esse tipo de microfonação chama-se on-axis, ou seja, no eixo. Okay? A gente tem no centro do microfone, do alto-falante, a emissão de mais ataque e mais agudos. Né? Onde fica aqui essa, né, essa bolinha aqui no centro do falante. Se a gente mirar o microfone para cá, a gente vai ter mais ataque e mais agudos. A outra maneira é a gente mirar o microfone que fique a 90 graus em relação à parede do cone. Ou seja, ele não fica apontado para o centro do microfone, ele fica apontado para o cone. Tá? Esse cone se move, né? E essa vibração é captada pela cápsula do microfone. Aqui a gente tem menos ataque e menos agudo. Tá? Ou seja, a gente tem uma microfonação do falante onde a sonoridade é mais suave. Né? A gente pode ter mais graves aqui nessa posição do microfone, que chama-se off-axis, ou seja, fora do eixo. Então, on-axis, off-axis. Ok? Vamos ver se a gente acha umas imagens aqui. Microfonação. On-axis. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que vai ter que ser em inglês mesmo. Não tem jeito, né? Tem coisas que você tem que colocar em inglês mesmo, porque em português você não vai achar nada. Né? Então, ó, essa figura aqui, ó, é muito interessante. Aqui, ó. Opa. Essa aqui. Isso. Então, quais são as variáveis com as quais a gente pode contar? O tipo de microfone que a gente usa e a posição que a gente coloca o microfone. Né? É possível colocar um on-axis e um off-axis no mesmo alto-falante? Sim, é possível. Como mostra a figura aqui, ó. Né? Esse, obviamente, pode ficar um pouco mais perto, né? E muda somente o ângulo. Ok? Então, a gente tem fora do eixo, né? E no eixo. Ok? Vamos ver se a gente acha mais algum legal aqui.
Ó, aqui a gente tem uma microfonação num amplificador com a grade, né, onde você não vê direito, né, o alto-falante, mas você pode, né, apalpar ali né, o pano, né, que fica na frente, né, o tecido que fica ali na frente, para poder saber, né, onde poderia ser o centro do alto-falante e saber onde ele está, né, corretamente. E aqui a gente tem uma outra figura. Uma outra figura de microfonação, né? Só que esse cara aqui está errado, né? Ele está apontando para o centro. Ele, na verdade, deveria apontar para a borda do cone do falante. Tá? Então, assim, se eu tenho... O Fernando está perguntando sobre um amp com 2 de 10. Se eu tenho 2 de 10, eu posso colocar um mic em cada alto-falante, utilizando posições diferentes, ou posso colocar, por exemplo, 4 mics, né? 2 mics do mesmo tipo em posições diferentes num alto-falante e 2 mics de outra marca com posições diferentes no outro falante. Então eu posso aí ter 4 canais de gravação de baixo, né? Posso inclusive ter um microfone de ambiência na sala, né? Mais condenser, mais afastado, né? Porque os que vão ali perto do falante, eles normalmente são microfones dinâmicos, ok? Por isso que eles podem ficar perto do falante. Tá? Um microfone de ambiência condenser, a mais ou menos 2 metros do amplificador, né, das caixas, apontado para os falantes. E além disso, eu posso ter o seguinte: linha, ou seja, o cabo que eu estou mandando lá para dentro na sala de gravação, eu posso fazer um split dele, eu posso dividir esse sinal. Um que vai lá para dentro, né? Aliás, chega lá dentro, ou antes de ir, eu posso mandar um que vai conectado ao amplificador e outro que vai para um pré, diretamente num pré, e é gravado sem amplificador. Então eu posso ter canais com gravação por microfone e um canal com gravação em linha direto. Então o som de linha é um som diferente. Tá? Ele não está passando por um amplificador e não está sendo gravado pelos microfones que estão nos falantes. Ele está indo direto do baixo para o pré. Isso também gera um timbre diferenciado. Ok? Tudo bem aí? Estão acompanhando? Tudo isso para quê? Para a gente ter na mixagem lá várias opções de timbre de baixo. E aí a gente usa o que for mais adequado, né? Muito melhor do que a gente ter um canal de contrabaixo e aí nesse canal você abrir, né, um equalizador e ficar mexendo, né, e põe grave, tira grave, põe médio, tira médio, agudo, enfim. E faz aquelas curvas de equalização que mais parecem uma cordilheira, né, de montanhas, né? E aí isso vai, obviamente, deteriorando o som do baixo. Então, quando você tem, né, várias fontes sonoras, captação, né, várias captações da mesma fonte sonora, com diferentes microfones, né, com diferentes posições, né,
diferentes caminhos, por exemplo. Um está vindo do microfone que está no falante, o outro está indo direto para o pré, né? Em linha, grava o baixo em linha também. E aí mistura com os sons gravados pelos microfones. Isso, de repente, é bastante útil na hora de você mixar. Okay? Então, quando você ouve aquele som de baixo, né, grande, né, cheio, aí você fala assim, pô, mas como é que o cara consegue, né, uma sonoridade tão... Bom instrumento, bom amplificador, baixista também, né, bom músico, e gravado com bons microfones, né, com diferentes microfones, e aí esses microfones e esses canais são depois mixados para subter um bom timbre do contrabaixo e também um timbre que seja adequado para o projeto que você está trabalhando. Né? Às vezes você tem um bom som de baixo, mas que não funciona naquela música. Né? Não é apropriado para aquele tipo de música. Ou um som que é captado de maneira mais simples, mas que nesse caso não se adapta ao projeto, então aí você fica meio dependendo do equalizador, né? Olha, eu não diria que dá cancelamento de fase do kick com o baixo. O que acontece é que pode haver um mascaramento. Mascaramento é diferente de cancelamento. Né? Porque o cancelamento ele é um ciclo positivo que acontece ao mesmo tempo que o ciclo negativo do mesmo som, mas o baixo e o kick aí, no caso, são sons diferentes. Então, quando existem sons diferentes, não há cancelamento, assim mascaramento. O que é o mascaramento? São sonoridades que pertencem à mesma faixa de frequência e por isso um pode cobrir o outro. Né? Então, nesse caso, a gente trabalha com as faixas de frequência para diferenciar um e outro. Né? Então, o baixo, o kick, né? O bumbo tem que ter um kick para dar definição no bumbo que um agudo que o baixo não tem, por exemplo. Né? Assim como o baixo tem um médio que o bumbo não tem. Né? E o bumbo vai até uma faixa de frequência que é um pouquinho menor do que até onde vai a frequência do grave do baixo. Né? Fora o fato de que o som do bumbo ele é mais rápido do que o som do baixo. Ou seja, o decay, né, do som do bumbo é muito rápido. E o do baixo não. O baixo uma nota pode ficar suando durante um bom tempo. Então o que a gente tem aí, na verdade, é mascaramento. E com isso, né, com essa possibilidade, o fato de a gente poder ter essa possibilidade de mixar esses canais, quando a gente grava com vários mix, linha e tudo mais, a gente pode fazer uma mixagem que seja mais apropriada para o som de bumbo que a gente tem, entendeu? Então esse também é um recurso que funciona e ajuda nessa compatibilidade do bumbo com o baixo. Ok, Fernando? Bom, quando a gente fala de dividir o sinal, a gente usa um dispositivo chamado DI, ou DI. Né? Vocês conhecem essa caixinha chamada DI?
ou Direct Box. O que o DAI faz, vocês sabem? Ele transforma o sinal de linha para de mic para linha, né? Ele muda a impedância, né? Ocorre que esses diais também servem para fazer uma divisão do sinal. Então, eu entro num lado input P10 saindo do baixo e do outro lado eu tenho um output XLR que vai para o pré ou para a interface, ou o pré da interface, e uma saída P10 que vai para o amplificador. Então aqui eu tenho uma divisão de sinal, né? Se eu quero gravar, né, quero que o som saia no ampli para colocar os microfones lá no falante, e também ter o som de linha simultaneamente, eu uso aqui o DI. Né? Então, Fernando, isso possibilita que eu tenha as duas coisas simultaneamente. O som sendo mandado para o ampli, para eu gravar com o mic, e o som indo direto para o pré. E eu gravo em linha também. Tá? Então eu tenho aqui a possibilidade de ter as duas opções simultaneamente. Entendeu, Fernando? Então a gente usa o DI para fazer esse split, né? E essa divisão de sinal. Ok? Então aqui nesse documento tem, né, gravação com on-axis e off-axis. E aqui explica, né, como é a conexão do DI e fala sobre esse processo de gravar com vários microfones. Ok? E aí, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? E aí, quem mais? Vamos responder aí, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso saber. Ó, estou só vendo aqui o Fernando, o Lucas, né? Pô, a Mariana aí tá aí, Mariana. Pô, não fala nada, hein, meu? Você fica aí na encolha, hein? E aí, não tem nenhuma dúvida, Mariana? Tudo bem, eu acho que não só para você, mas como para vários da turma, né? Mas você está entendendo o que eu estou aqui explicando, de como fazem essas gravações? Então, aquela coisa, né? Tem amplificador barato e tem amplificador caro. Assim como tem carro barato e carro caro, né? Caixa barata, caixa cara. Obviamente que amplificadores de baixo, como, né, envolve frequências graves,
é importante que se tenham falantes maiores, né? E aí isso implica em tamanho maior e mais pesado, né? Então, quando você vai importar um ampli desse, obviamente isso é mais caro, porque ele é maior, né? É grande, né? Então, amplis bons de contrabaixo normalmente tem um preço, né? Aqui também é tudo caro, né? Tudo que for gringo, né, é caro. Mas isso envolve peso também. E aí, por isso que tem as soluções de amplificadores combo, né? Os combos são aqueles menores, né, que a gente viu lá, né? São esses menorzinhos aqui, ó, que já tem amplificador e o falante, né? Isso aqui para tocar num bar, né? Às vezes resolve. Agora, para show e para palco, muitas vezes tem que ser alguma coisa maior, né? Para poder ter mais potência de som e ter mais graves também. E aí, gente? Mais alguma pergunta? Bom, então vamos fazer um intervalinho de 20 minutos e daqui a pouco a gente volta. Então vamos seguir aqui agora com gravação de guitarra, ok? Bom, a ideia é bastante próxima do que a gente viu em gravação de contrabaixo. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo a tela? Estão vendo a tela aí? Ok. Então, como eu estava falando, a ideia da gravação de guitarra é muito próxima do que a gente viu na gravação de contrabaixo, né? Usar vários tipos de microfones em várias nas duas posições, né, on-axis e off-axis, para poder ter, obviamente, aí uma variação, né, de timbres, né, de captação de timbres em vários canais. E aí poder mixar esses canais para poder alcançar o timbre pretendido para a guitarra. Ok? Então, para a gravação de guitarra, podemos utilizar vários mix, Sennheiser 421, um Shure 57, o mesmo o D112, nos falantes do amp, mic condenser de ambiência e gravação de sinal de linha, como a gente viu no baixo também, né? Para termos registro de vários timbres de instrumento, como foi feito na gravação de contrabaixo. Os amps tipo combo, onde o amplificador e a caixa estão no mesmo gabinete, que é este tipo aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego a imagem de algum de costas por trás, né?
Ó, aqui tem uma imagem legal. Esses amps, né, que são os combos, que tem o amplificador junto com o falante na mesma caixa, o que acontece? Eles precisam ter uma abertura traseira para poder ventilar as válvulas. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Assim como os cabeçotes, né, que são versões do amplificador separado das caixas, a gente também tem essa parte traseira. Deixa eu ver uma coisa. Ó. Aqui também, né, mostra a abertura, né, que esses amplificadores têm na parte de trás. Ok? Não entendi o que você perguntou, Fernando. Fernando? Então, essa abertura é para ventilação, né? Porque senão as válvulas ficam muito quentes, né? E aí o que acontece é que precisa ventilar. Então tem que ter uma abertura. Ó, aqui, por exemplo, tem o visual de um cabeçote, né? Parte de trás do cabeçote. Aqui também, ó. Que é separado da caixa, mas também tem uma abertura, tá vendo? Acontece que, no caso dos combos, essa abertura aqui possibilita fazer uma jogada de microfonação, né? Onde a gente, além de microfonar, né, os falantes na parte da frente, a gente pode colocar um microfone aqui atrás, né, apontado para o alto-falante. Não aqui no centro, né, mas apontado aqui para o cone por trás. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Pô, vou começar a ficar bom nessa coisa de desenhar, hein? De tanto desenhar aqui para vocês. Bom, eu estou desenhando no iPad e transferindo para a tela aqui, porque não dá para desenhar na tela, né? Então eu estou fazendo isso no iPad, que aí tem a canetinha, fica um desenho um pouco melhor do que ficar desenhando com o mouse, né? Com o mouse é impossível, né? Então aqui a gente tem, né, um amplificador, um combo, um microfone na frente e aí um atrás, né? Aqui é a visão de trás, ou seja, ele é apontado para o cone por trás, né? E o que a gente consegue nesse mic aqui? A gente consegue graves, né? No mic de trás, a gente pode ter um grave que a gente não consegue no mic da frente. E aí a gente pode somar os dois. Só que aqui, nesse caso, né, a gente tem que inverter a fase do microfone de trás, porque é que nem aquele problema da caixa, né? Você tem um microfone, né, na pele de cima e tem um na pele de baixo, né, na esteira. Então, o de baixo, você tem que inverter a fase. Aqui, mesma coisa. Você inverte a fase do microfone de trás. Ok? Essa é uma técnica de microfonação para amplificadores combo, de guitarra. Quando você precisa de um pouco mais de
de graves na guitarra, você pode usar esse recurso e aí você vai ter dois canais onde você consegue, né, mixar esses canais dos falantes, dos mix apontados para o falante na parte da frente e esse mic na parte de trás. Okay? Esse é um truque que é bastante interessante e funciona bem. O mic é posicionado próximo à abertura traseira e deve ser gravado com a fase invertida, pois está oposto aos mics posicionados nos falantes. Amplificadores que possuem amplificadores de caixas separadas, as caixas normalmente são seladas e não permitem a microfonação traseira. Como os Marshall, por exemplo. Né? Vamos ver lá. Queria mostrar aqui para vocês a traseira de uma caixa dessa. Ó. Ela é completamente selada, tá vendo? Ela só tem o conector, né? E não tem abertura nenhuma, porque como aqui não tem ampla, que só tem falante, não precisa ter abertura, então ela é fechada. Né? Aqui outra, tá vendo? Aí é impossível de colocar esse microfone atrás. Né? É isso mesmo, Fernando, só tem falante, então não precisa de ventilação. Então ela é selada, que a gente fala, né? Fechada. Mas no caso dos combos, a gente vai ver que tem uma abertura atrás. Ó. Deixa eu achar aqui uma figura. Ó. É a abertura atrás dos falantes. Ok? Então, quando é junto, tem abertura. Quando é separado o âmbito da caixa, não tem abertura. Então, esse recurso de microfone atrás só é possível quando o amplificador tem essa abertura. Okay? Bom, aí, se o combo é melhor do que o outro que é separado, obviamente, quando é separado, tem mais, né, volume, tem mais alto-falantes, enfim. O amplificador é mais potente, ou seja, é uma versão que não é, né, tão fácil de transportar como os combos, por exemplo. Né, que tem uma alça em cima e você põe no porta-malas e acabou. Os outros têm caixas muito grandes, enfim. Aí a coisa é um pouco mais complicada. Necessita de uma logística de transporte mais complexa. Né? Transportar com vans ou caminhãozinho, enfim. Mas isso aqui vai no carro, então essa é a versão home studio, né? Ou para barzinhos, né? Ou pequenas shows em lugares menores. Né? E o outro é uma versão já. Né? Então, o transporte é um problema para quem, por exemplo, se o cara toca em lugares pequenos, como bares e coisas desse tipo, tem que ter um combo. Né? Porque o outro tipo de amplificador fica quase que impossível. Né? É muito complicado. Agora, quem tem uma estrutura de produção onde o equipamento é transportado por caminhão e, né, tem os holds que montam as coisas e tudo mais, que carregam,
aí pode, obviamente, ter um amplificador maior, né? Porque isso não vai ser transportado em carro e nem pelo próprio músico. Tem uma estrutura, uma logística, né, que já faz todo o transporte e montagem desses amplificadores aqui maiores. Né? Vamos entrar aqui na. Às vezes tem que levar para tocar, mas o dono quer que leve tudo. Para a banda começando, complica. Bom, o comportamento desses donos de bar são bem complicados, eu diria. Eu, quando comecei a tocar, toquei muito em bar. E tinha alguns que eu queria estrangular. Né? Porque eram caras que tinham um comportamento assim completamente, né, absurdo. Tipo, pagavam mal. E isso é uma coisa que não mudou muito. Porque eu acho que continuam pagando mal, né? Tratando, né, os músicos e as bandas, né, como se fosse assim um mal necessário. Tipo, por que o cara põe, né, músicos no bar? Para chamar os clientes. Né? Então, para isso que ele coloca a música ao vivo. Porque se ele não precisasse chamar de clientes, ele não colocava a música ao vivo, porque é um custo que ele não teria. Né? Claro que tem alguns que gostam de música e têm um maior orgulho de ter isso no próprio bar, né? Bares que têm bandas de rock legais, bandas de blues, enfim, tem uns caras que curtem. Mas a grande maioria, né, que são caras que nem têm, né, nenhuma conexão com música, esses caras eles acham que aquilo lá né, é um mal necessário e que, né, só está lá gastando dinheiro, ele só está gastando dinheiro, ele não pensa que, né, isso tem um retorno para ele, enfim. Então, para o ao vivo, a gente costuma usar menos microfones, né? Porque o problema do ao vivo é que o que acaba acontecendo? Quanto mais microfones você tiver no ampli, mais vazamento de outros instrumentos do palco você vai ter. Então, às vezes se usa simulador de ampli, né, que não tem falante. Ele simula um amplificador, né, o som de um falante e vai direto para o pré. Né? E quando tem ampli, usa um mic, né, apenas um microfone e um dos falantes, porque dessa forma evita que haja muitos microfones ali no palco e isso aumenta a possibilidade de vazamento, né, de outro ampli de guitarra, por exemplo, de batera, e aí por aí vai. Deixa eu ver se eu acho uma coisa. No site da Marshall, né? Vamos ver os amps aqui. A gente tem os combos, né? E tem as versões vintage, né? Com caixa separada. Vamos ver aqui. Aqui estão só os cabeçotes, né? Sem as caixas.
voltar aqui. Caixas. Os vários tipos de caixa, né, que a gente tem, que a Marshall tem. Aqui as mais antigas, né, com um som mais vintage, né, que a Marshall tem uma tradição nesse tipo de sonoridade. E aqui as caixas mais modernas e mais novas, né, com falantes de 12. Né. Sempre quando tem um 12 aqui, é porque o falante é de 12. Aqui, por exemplo, são 4 de 12. Esse Code 412 aqui. Ela é selada, tá vendo? Atrás ela é fechada. E aqui a gente tem um combo. Que tem até um filminho. Bom, essa coisa de guitarra é bastante complexa, né? Vários tipos de amplificadores, vários tipos de guitarras, e aí tem marcas, enfim, né? Essa coisa de guitarra já tem, né? Mas o processo de gravação, né, voltando lá, é o mesmo, tá? E aí também, o que acontece? O guitarrista também fica na técnica e vai um cabo para lá para poder entrar no amplificador. Tá? Então o guitarrista não fica na mesma sala que o amplificador microfonado, ok? Por aqueles mesmos motivos que eu expliquei lá na gravação de baixo. Né? Então o guitarrista fica na técnica. Tá? Justamente para não ter que ficar lá dentro com aquele volume absurdo, né, do amplificador ligado. Ok? Bom, sobre gravação de guitarra, a gente tem uma coisa que é a seguinte. Muitas vezes se quer usar um timbre de guitarra com distorção. Ok? Então o que acontece? Você usa... tem gente que usa pedal, né? E tem gente que usa a distorção do próprio ampli, que sempre é bem melhor do que uma distorção provocada por um pedal. O pedal, na verdade, é um filtro, né, um processador, né, que cria o efeito de distorção. E no amplificador, esse processo de distorção ele é muito mais natural, porque o que acontece? O som sai distorcido do próprio amplificador e vai para o alto-falante, que é um processo muito diferente do que a simulação de distorção que acontece com o pedal. Ok? Até aqui tudo bem? Vocês entendem que é diferente? E o resultado da distorção do ampli é muito mais legal, muito melhor. Né? Tem mais harmônicos, né? É uma distorção muito mais rica. Né? E principalmente comparado com algumas marcas têm distorções muito legais, como a própria Marshall, por exemplo, né? A Vox, Mesa Bug,
são marcas de amplificador que têm distorções fantásticas. Então, a ideia é gravar com a distorção. E não a distorção do amp, né? E não a distorção com o pedal. Porque aí vai se obter uma sonoridade de distorção muito mais legal. Então, pensando nisso, quando a gente grava a guitarra, a gente grava também, né, além daqueles microfones, canais com aqueles microfones que estão no falantes, a gente também grava uma linha, como a gente viu no baixo. Lembra que no baixo a gente falou de um direct board, que faz divisão de sinal, um é gravado limpo, direto no pré, e o outro vai para o amplificador, onde estão os microfones, nos falantes. Okay? Isso também é usado em guitarra. Tá? Só que nesse caso, a função da guitarra limpa, que é gravada, né, quando você faz um split de sinal desse aqui, é para que você possa fazer um procedimento chamado reamp. Às vezes você grava uma guitarra e a distorção não fica lá tão legal para aquele tipo de música. Então você precisa gravar ela de novo. Aí o que você faz? Em vez de você ter o guitarrista tocando, você injeta, né, aquele track de guitarra limpa que você tem. Então sai da interface e entra nela mesma num outro input, como se fosse um guitarrista tocando. E aí você manda para o amplificador lá dentro da sala com outro tipo de distorção. Isso chama reamp. Ok? Já ouviram falar nisso? Ó, esta linha limpa gravada pode ser utilizada para adicionarmos um plugin simulador de amp e assim somarmos esse timbre aos demais canais. E também para um procedimento chamado reamp, onde esta linha limpa é utilizada para ser injetada em outro amplo que será gravado novamente para obtermos outro timbre. Tá? Então existem essas duas possibilidades. Ou você usa, né, um simulador de amp, um plugin, para se somar aos canais de microfone já gravados, ou então essa linha limpa para ser injetado de novo no sistema, que é mandado para o amplificador e grava de novo um outro amplificador com outro tipo de distorção. Ok? Entenderam esse procedimento? Todo mundo entendeu aí, gente? Vocês estão muito quietos, eu não sei se vocês entenderam ou não. Então, deixa eu fazer um desenho aqui para ver se melhora essa explicação. Então, ó, desenho aqui as duas situações, tá? Então, primeiro, a guitarra indo direto para o amp, microfone vai para o in da interface, ok? Essa é a gravação de guitarra convencional, certo? Quando você tem a guitarra gravada limpa, o que acontece? Sai da interface e entra no amp. Ok? Porque você já tem ela gravada, só que limpa, sem distorção. Então sai da interface, entra no amp, e aí os microfones gravam os falantes e entram de novo na interface. Ficou claro agora? Deu para entender? Volta, vai e volta. Porque como já está gravado, precisa sair, né, da interface. Então sai em linha, entra no amp e a volta dos microfones, né, volta para a interface. Então, o que acontece? Você não precisa ter o guitarrista tocando de novo, porque você já tem aquela guitarra limpa gravada. Então, evita de você ter que chamar o cara de novo para tocar, né?
Aí você usa o que está gravado e injeta no amp. E aí você pode usar um outro amp, diferente daquele que você usou quando o cara gravou, ou com outra regulagem de distorção. Né? A gente usa isso aqui quando a gente quer mudar o timbre da guitarra. E aí a gente usa essa técnica aqui para justamente não ter que pedir para o guitarrista tocar de novo. Né? Se ele fez uma gravação boa, né, foram bons takes lá de gravação de guitarra, então a gente usa, né, isso que já está bem tocado para injetar de novo no amplificador, né, e gravar de novo com outro timbre. Entenderam? Essa é uma técnica chamada reamp. Isso é muito utilizado em rock. Tá? Muitas vezes se usam amplificadores diferentes para se obterem timbres diferentes e por aí vai. Tá? Bom, uma outra coisa que a gente faz com guitarra é o seguinte. Dobra de guitarra. Já ouviram falar isso? Dobra de guitarra? Já ouviram falar? Dobra? Quando você escuta rock, às vezes você não escuta uma guitarra de um lado e uma guitarra do outro. Parece que são dois guitarristas, um tocando de um lado, outro tocando do outro. Vocês já ouviram isso em rock, né? Isso é um procedimento chamado dobra. Ou seja, você grava duas vezes a guitarra. Uma você coloca de um lado e outra você coloca do outro. Tá? Então, como é que é feito? Você primeiro grava a guitarra, né, com um, dois ou três canais. Aí essa guitarra que foi gravada, você coloca o pan por um lado, pro lado direito, por exemplo, duplica esses canais, né, que você usou para gravar a guitarra, mas sem os arquivos de áudio gravados, e grava a guitarra de novo com o pan para o lado esquerdo. Então o guitarrista vai tocar de novo a mesma coisa, ouvindo o primeiro take do lado direito e o segundo take é o que ele está tocando em tempo real. Então a gente aí tem uma guitarra duplicada. Né? Ela é tocada duas vezes. Você não copia o arquivo né, de um track para pôr no outro do outro lado. A guitarra tem que ser tocada duas vezes para parecer que são duas guitarras. Porque se você fizer isso, de copiar um arquivo, né, do mesmo um arquivo para o outro lado, você vai ouvir a mesma guitarra no centro. Não vai ter abertura de estéreo. Ok? Entenderam? O Fernando está falando de uma música chamada Real One. Isso em rock é muito, muito comum. Né? Você usar dobras de guitarra. Então o cara toca duas vezes. Ele toca uma, põe para um lado, depois toca de novo e põe para o outro lado. Então você tem no LR as guitarras abertas e no centro você tem a batera, contrabaixo e voz. Okay? Então essa é uma técnica muito comum, né, utilizada para gravação de guitarra. Ok? Bom, a gente viu hoje então a gravação de baixo e gravação de guitarra. Ok? Vocês têm alguma pergunta sobre gravação de baixo, por exemplo?
Ficou clara essa história aqui de como faz a divisão do sinal? Um para ser gravado baixo em linha, outro para ser gravado indo para o amp. Por que a gente usa on-axis e off-axis também? Qual a diferença de som de um para o outro? E por que a gente usa diferentes microfones também, em diferentes falantes, para ter vários canais, né, gravados, com sonoridades diferentes, para que a gente possa fazer essa mixagem. Ok? É isso aí. E depois a gente poder misturá-los na mixagem. Né? Então, é importante vocês entenderem que quando a gente trabalha com instrumento acústico ou eletroacústico, o que acontece? A gente tem uma flexibilidade de timbres muito grande. Né? E o posicionamento do microfone, um tipo de microfone, muitas vezes, né, pode mudar muito o timbre do instrumento. Diferente de você usar um timbre de uma livraria. Quando você clica naquele nome, você sabe que o timbre é sempre o mesmo. Né? Então, no caso de gravação de instrumentos acústicos e eletroacústicos, há uma variação muito maior, que estão ligados a diversas variáveis, tipo o instrumento, o músico, né, o tipo de microfone que você usa, o amplificador, a sala, enfim. Né, que não existe no universo das bibliotecas e das livrarias de timbres. Né? Então isso muda tudo. Muda a quantidade de variáveis que podem mudar o som. E com relação à gravação de guitarra, né? Ficou claro sobre essa história de poder microfonar a parte de trás, onde a gente tem, né, os graves, pode pegar mais graves, e aí a gente também não pode esquecer de inverter os graves, ou inverter a fase desse microfone que vai atrás do amp, né, que é a mesma ideia da gravação de caixa de bateria. Né? Não pode esquecer, né, de fazer esse procedimento de inversão de fase. Né? E na guitarra a gente também usa o split, né, de sinal. Né? Que a gente usa no baixo. Ok? É isso aí, Fernando. Agora é uma voz e bora. Vamos gravar, vamos tocar. E a gente usa o canal limpo de guitarra que a gente gravou para fazer o reamp, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Né? O reamp permite que a gente grave de novo a guitarra, né, usando, né, um outro amplificador, uma outra regulagem do amplificador, e assim a gente evita de ter que ter o guitarrista lá tocando novamente. Né? A gente usa. Né? Esse reamp não tem nada a ver com dobra, tá? É só para mudar o timbre. Para você fazer dobra, você precisa ter o guitarrista tocando a mesma coisa de novo, tá? Não confunda uma coisa com outra. Okay? Reamp é uma coisa, dobra é outra. Tá? Você pode ter uma dobra, né, com o guitarrista tendo tocado duas vezes a mesma coisa, com um som limpo e fazer um reamp da dobra. Tudo bem. Mas o reamp não gera dobra. Tá? Vocês entendem isso? Beleza?
Bom, a gente viu bastante coisa hoje, né, sobre gravação de baixo e gravação de guitarra, tá? Tudo isso que a gente está vendo aqui, né, gravação de bateria, de baixo, de guitarra, a gente vai fazer isso na prática, né, quando as aulas práticas forem repostas. Tá? Então, eu vou fazer, vocês vão ver eu fazendo, aí depois vocês vão fazer, né, montar tudo, montar microfone, cabear, né, ligar os microfones na interface, né, abrir a sessão, posicionar os microfones na bateria, no amplificador de baixo, no amplificador de guitarra, né, e fazer o procedimento para vocês aí, né, realizarem a prática, né, das técnicas de microfonação. A gente lá no estúdio, a gente vai usar o Pro Tools. Tá? Eu vou passar para vocês também alguns procedimentos do programa, que é a criação de tracks, né? Endereçamento, né, da interface para cada track. É bem simples, né? O Pro Tools para gravar, como ele foi feito para isso, ele tem uma rotina bem simples para a criação de canais e tudo mais. Ok? Bom, gente, então é o que a gente tinha para hoje. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? E aí, gostaram do conteúdo? Acharam útil? Legal? Consegui explicar para vocês? Tudo ficou claro? Olha, só o Francisco respondeu aqui. Lucas, Mariana. Ó, 3, 4 respondem aqui, o resto fica tudo quieto. Eu acho que os caras entram e depois ficam dormindo. Tem mais gente aí que está ouvindo o que eu estou falando ou não? Opa, olha aí, Thiago. Quem mais? Quem mais que está aí? Caio, legal. Giovanni. Fernando está sempre aqui, respondendo. E aí, vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar? Algo que não ficou muito claro? Beleza, então? Então é isso aí, gente. Depois a gente vai seguir com violão, piano, voz, enfim. A gente tem aí vários instrumentos onde a gente vai ver como fazer as microfonações e vamos ver também alguns procedimentos de Pro Tools aí mais para frente. Tá ok, então? Então é isso aí, gente. Uma boa semana para todos. Né? Stay home, né? Fiquem em casa, né? Porque isso é preciso para a gente poder, quanto mais, né, a gente respeitar o isolamento, mais rápido a gente vai poder voltar, né, à nossa convivência e às nossas aulas, ok? Cuidem-se. Abraços para todos.